Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaíno nessa quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Dia de jogo do Vasco. O Vasco volta a campo numa partida emblemática, diria eu. No ano passado, nessa mesma fase da competição, o Vasco, que vencera bem o trem do Amapá na primeira rodada da Copa do Brasil em Brasília, veio para São Januário num ambiente de um time que estava ali numa disputa de título, como agora. Jogaria no domingo seguinte contra o Flamengo uma partida de semifinal de Campeonato Carioca. Mesmo cenário. Só que o Vasco pegou um ABC ainda debaixo de muita desconfiança do trabalho do então técnico Maurício Barbieri. O Vasco era um time com alguns jogadores sob enorme pressão, dentre eles a dupla de ataque, Pedro Raul e Luca Orediano. O Vasco era um time que precisava vencer para conseguir passar de fase, ganhar mais dinheiro, mas o Vasco tinha um gestor à época, o então CEO da SAF, Luiz Melo, que ajudou muito a prejudicar o Vasco naquela partida, com uma medida que dá até para entender, economicamente o jogo seria um grande prejuízo, mas esportivamente não contar com o seu torcedor seria muito prejudicial. E como foi? Briga com torcidas organizadas, ingresso alto, São Januário perdeu a sua alma. O Vasco jogou mal, não conseguiu transpor a barreira do ABC, que no mesmo ano foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fez uma campanha na B horrorosa. O Vasco teve a chance de vencer, Pedro Raul perdeu um pênalti e o Vasco acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis. E Luca Orediano também perdeu seu pênalti. Uma tragédia, uma crise que a partir daquele momento alavancou o Vasco num momento complicado. Apesar de bons jogos contra o Flamengo nas semifinais, mais 2 eliminações, 6 gols, de uma estreia animadora contra o Atlético Mineiro e depois um empate com o Palmeiras vencendo por 2-0 e cedendo o resultado no final da partida, mas foi um Vasco que perdeu a identidade. Hoje o panorama é outro. O Vasco enfrenta um adversário mais difícil que o ABC, enfrenta um adversário, como disse meu companheiro Jean Faísca ontem à noite no News, mais difícil que o Nova Iguaçu, um time de um estado onde o futebol é forte, estado de São Paulo. O Água Santa vem nos enfrentar hoje como vice-campeão paulista. Chegou ano passado, eliminou o São Paulo e chegou na final ganhando o primeiro jogo do Palmeiras, por 2-1. Mas perdeu a final por 4-0. Mantém uma base, é um time que tem um novo treinador. O técnico era o Carpini, que acabou indo para o São Paulo, mostrando o bom trabalho que o Água Santa fazia, mas nesse momento é um adversário mais fragilizado, praticamente eliminado do Campeonato Paulista, de onde ano passado tirou a sua classificação para a Copa do Brasil desse ano, mas o Vasco também é outro. Não há dúvida alguma que o Cruz Maltino, comandado à época por Barbieri, não é nem de perto o Vasco de hoje, comandado por Ramon Dias. Um elenco que me parece focado, um elenco que me parece certo daquilo que faz, adaptado a um esquema, adaptado às funções, adaptado àquilo que coloca em preleções no dia a dia a sua dupla, Ramon Dias e Emiliano Dias. Os grandes responsáveis pelo Vasco de hoje. 2 comandantes, na acepção da palavra, um muito jovem, com boa voz ativa, boa visão de jogo, e o outro um mestre. Um jogador extraordinário, que foi um ser humano diferenciado, um cara de estrela, vencedor por onde passou, e que traz para o Vasco uma vontade enorme de dar resultados. Apaixonados pela torcida do Vasco e pela história do clube. Isso tudo a gente já falou, mas isso tudo ajuda a ganhar jogo, mas não ganha jogo. O Vasco hoje precisa exorcizar o seu passado. Dentro daquilo que falou o nosso Jean Faísca no início da semana, aqui nesse espaço. O Vasco precisa caçar seus fantasmas, exorcizar. Domingo contra a Portuguesa foi um desses dias.
em que num jogo decisivo, pressionado pela vitória do Botafogo, precisava ganhar de um time menor para conseguir a classificação para a semifinal. Não só ganhou, como deu show, deu espetáculo e impôs a sua condição técnica, tática e de tradição em cima da Portuguesa. O jogo de hoje é em cima disso. Não dá para o Vasco estar nessa fama eterna de pensar sempre que vai ser derrotado pelo menor. Não dá para o Vasco não ter essa confiança. E não é soberba, não é máscara, não é confiança no seu trabalho. É certeza de que o embate vai ser contra um time também afim, mas que eu sou melhor, eu sou mais bem preparado. O futebol igualou muito nos últimos anos. Times emergentes brilharam e brilham. Aí o Água Santa, que é um exemplo. Vice-campeão paulista. No estado que tem Corinthians, no estado que tem Palmeiras, no estado que tem São Paulo, no estado que tem o Santos. Perdeu só para o Palmeiras na final, mesmo assim, 1 de 2 jogos. Então o futebol, ele igualou demais. Os clubes menores, os clubes intermediários, com bons investimentos, com empresários por trás, tudo dá a esses times uma condição de melhoria. Mas ainda longe de encarar, por exemplo, 20 mil pessoas contra, como o Água Santa vai ter hoje. Mas é um jogo perigoso. E para isso o Vasco precisa exorcizar esses fantasmas. Jogar para dentro, jogar firme, se impor pelo seu ritmo, se impor pelo seu esquema tático, a cada dia se consolidar mais, realizar boas funções e não dar espaços. O Água Santa provavelmente vai marcar a saída de bola, vai tentar atrapalhar os 3 zagueiros. O Vasco tem que ter uma boa saída de bola, tem se atrapalhado um pouco, como foi contra o Volta Redonda, como foi inicialmente contra o Flamengo, como foi inicialmente contra o Fluminense, como foi até contra a Portuguesa, que teve ali a sorte é que o Vasco faz um gol logo no início, mas o Vasco precisa impor, melhorar essa saída de bola, que eu sei que é treinada exaustivamente, fazer o jogo fluir. A tendência é que o Zé Gabriel jogue. E em cima dessa fluidez do time, em cima dessa capacidade de criar alternativas para armadilhas do adversário, vencer. E vencer bem. Não dar sopa para o azar. Não ficar pensando que o Água Santa é um adversário perigoso. Não. Ali é a sobrevivência. Um jogo que vale 2.205.000 para passar de fase. O Vasco precisa se impor e precisa mostrar a sua capacidade. Discuto a escalação, mas entendo a manutenção dos 3 zagueiros, o que é bastante provável, pela continuidade do projeto. De um esquema que foi aproveitado no Uruguai. No primeiro jogo contra o São Lourenço não foi assim, mas no segundo tempo o time melhora com a entrada do Léo, Piton mais espetado, e o Léo faz um gol. E aí você tem o jogo contra o Maldonado com 3 zagueiros, um time sólido, um time firme, jogando um bom futebol. Vem a competição, os campeonatos. O Vasco joga com times suplentes algumas partidas, não vai bem, principalmente contra o Nova Iguaçu, mas é muito prejudicado pela arbitragem em jogos contra Bangu e contra o próprio Nova Iguaçu. Mas depois que se adequa ao bom modelo, se adequa com os jogadores entendendo, o time deslancha. E o Vasco hoje pratica um bom futebol, um futebol competitivo, que precisa mostrar dioturnamente. Agora é uma questão de regularidade, porque a cobrança aumenta. Porque o torcedor vê um time jogando bem uma partida, jogando bem 2 partidas, fazendo uma sequência de boas partidas, ele vai querer sempre. E esse é o parâmetro do grande time, de querer se exigir cada vez mais. Jogamos bem hoje, vamos jogar bem amanhã, vamos jogar melhor depois de amanhã. E tenho certeza que esse grupo que é digno, já falei isso aqui inúmeras vezes, é um grupo de caráter, que entendeu a importância de jogar no Vasco, entendeu a certeza de fazer um bom trabalho no Vasco, catapultar a própria carreira. Tá aí o Léo Jardim, que é um grande exemplo, o Lucas Piton, jogadores que estavam apagados nos seus clubes. O Léo Jardim até jogando com protagonismo na Europa, nunca foi cogitado por uma seleção. O Piton reserva no Corinthians, jogando uma final de Copa do Brasil pelo time paulista na ponta esquerda, porque não tinha chance, barrado pelo veterano Fábio Santos. Tá aí. O próprio Léo Pelé veio pro Vasco numa outra expectativa. Então, o Vasco alavanca carreiras e os jogadores entenderam isso e sabem da importância de vencer. Muitos desses estavam ano passado no jogo com o ABC e no vestiário tenho certeza que vão conversar com os amigos.
Vamos deixar acontecer isso não. Como disse o Emiliano Dias depois do jogo de domingo com a Portuguesa, nós perdemos para o Nova Iguaçu aquele jogo, a gente sabe por quê. Sabe, das circunstâncias do jogo em Uberlândia. Mas Nova Iguaçu é domingo. Hoje é o Água Santa. E o Vasco precisa jogar bem e vai jogar bem. Impor o seu ritmo, impor a sua força. E domingo, contar, como vai contar hoje, com o triplo de torcedores. Tomara 60, 65, se deixarem o Vasco ter toda a capacidade do Maracanã, se não houver aí um boicote da dupla da Zona Sul, que está muito incomodada com o Vasco mandando no Maracanã. Então, lotar hoje, pressionar, diferente do que aconteceu ano passado, o torcedor está confiante, o torcedor não está sendo acharcado, o torcedor está feliz, está com um ídolo dentro de campo que é o Payet, está com jogadores que têm admiração, vamos para dentro deles. E domingo contra o Nova Iguaçu da mesma forma. Exorcizar esses fantasmas de dúvidas. E aí encarar os grandes. Porque aí é pau a pau, é tete a tete. Goleamos o Botafogo, mandamos no Fluminense, não ganhamos por conta de fatores extras e tivemos grandes chances de ganhar do Flamengo. Diante desse panorama, anima, mas precisa provar todo dia. É como nós aqui. A gente faz hoje uma boa live, a gente faz hoje um bom comentário, amanhã tem que fazer melhor. Porque senão o nosso torcedor, que são vocês, vai cobrar da gente. Nosso torcedor cobra muito e tem que cobrar para que a gente a cada dia melhore, a gente a cada dia se corrija. O bom é aquele que ouve, aceita, vê o erro e se corrige. E o Vasco está nisso. O Vasco está sendo criticado em alguns momentos, o Vasco está sendo elogiado em alguns outros momentos, mas isso não deixa subir porque tem em campo jogadores experientes e fora de campo treinador experiente. Todos eles capazes de segura, calma. E hoje eu estou muito ansioso para ver esse jogo em que estarei narrando, trazendo as emoções para vocês a partir das 8 da noite, direto de São Januário. 7 da noite, o Emerson Rocha abre e aí todo o time, toda a patota vai estar reunida a partir das 8. Eu comando com as emoções de Vasco da Gama e Água Santa. É para acabar. Exorcizar os fantasmas, vencer e vencer bem e dar um recado à sociedade que está começando a acordar. Eu sou o Vasco, muito prazer, estou chegando. Grande abraço a todos, a gente se vê logo mais na transmissão de Vasco e Água Santa. Tchau.